não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Salve, meus amigos! Estamos aqui reunidos para assistir mais um debate político lendário. Dessa vez entre Superman e Mamãe Falei. E o meu primeiro comentário é que tá na hora de rever esses apelidinhos, né, galera? Superman até que faz sentido, o cara parece o Superman mesmo. Mas Mamãe Falei é intancável. Pô, Arthur, por que não faz assim? Mamãe Falei é o cara dos áudios. Eu sou Arthur Duval, um novo homem. Fica aí minha recomendação. Acabou essa palhaçada de nego mamando no dinheiro do imposto do seu José e da Dona Maria. E assim, eu tô zoando, mas os pais de vocês provavelmente concordam comigo. Devem ter passado semanas debatendo até chegar em Marco Antônio Costa, Arthur Moledo Duval, pra depois virar Superman e Mamãe Falei. Tá de sacanagem. Mas vamos lá, sem mais enrolações. O tema desse debate são os erros e acertos do governo Bolsonaro. Então veremos duas visões conflitantes sobre o último projeto hegemônico da direita. Marco Antônio Costa provavelmente vai estar defendendo mais o governo Bolsonaro e o Arthur Duval, do MBL, vai estar mostrando como não valeu a pena seguir esse caminho. Algo assim a gente vai entender melhor conforme eles defendam as suas posições. Espero que seja muito interessante. Tô aqui para analisar os argumentos que eu consegui, que eu tiver conhecimento, e também aprender política junto com vocês. Espero que gostem, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui embaixo e tamo junto, bora assistir isso aqui. Aí avisando, eu vou começar bem do começo, eu só pulei ele falando dos patrocinadores porque não estão pagando nada para mim. E a vocês que fazem a audiência pegar, o bicho tá pegando. Negócio seguinte, eu falei no começo, vamos quebrar tudo. Eu falei, pô, mas o podcast é meu, quebrar nada, aqui não se quebra nada. Eu vou quebrar vocês. Então eu queria começar assim, dos ossos. Como é que... Escolha interessante de mediador, né? Um lutador. Look at this perfect placement. Boom! A gente podia começar falando, claro que é política, é Brasil, né? Falar um pouquinho. Vamos começar assim com uma coisa que está muito atual, o que está estourando, o dólar. Por que o dólar está 6 e antigamente não estava? Governo antigamente, o de antes e o atual, qual é que é? Quem puder responder primeiro, por favor. 30 segundos, tá bom, acabou. Tô brincando, vai lá. Bem, é que eu não sei se a gente vai ter muita discordância com relação a questões relacionadas ao desgoverno do Lula e do PT nesse caso, né? Porque, por exemplo, eu acho que o Arthur não vai discordar que o Haddad, ele não está construindo nenhum tipo de planejamento fiscal que vai restringir, vai diminuir o tamanho do Estado. Acho que ele você se considera, agora pergunta honesta sim, mesmo, sim. você se considera liberal? Cara, Você se considera um fascista? mais um debate com o Arthur Duval começando dessa maneira, né? Eu vou te dizer que hoje o rótulo ele tá tão impreciso, bicho, que... Eu sei, mas é bom pra... Mas menos... pra quem é mais esclarecido, assim, eu me considero um liberal clássico, então eu acho que a gente não vai discordar em nada em relação a diagnóstico do governo Lula. Sim. Né? Eu acho que inclusive até no título, tá, né, que é sobre acertos e erros do governo anterior, e eu acho que o debate inevitavelmente vai para esse campo, caminho, que é o caminho da análise do governo Bolsonaro, né? Porque eu acho também que o dólar tá a esse preço tem a ver também com o governo Bolsonaro, né? Então acho. Mas e se fosse o Bolsonaro agora? Será que o dólar não estaria mais baixo? É um ponto a se pensar. Outra coisa que eu reparei até agora, e caso você não goste que alguém fique pausando, vá assistir o debate na íntegra, o link tá aqui na descrição. Eu tô aqui para comentar, para expandir o debate e também dar uma visão de fora da bolha. Vamos lá. Parte interessante aqui desse começo. Pelo menos no diagnóstico da situação, MBL e bolsonaristas não discordam sobre o atual governo. Ponto interessante, assim. Ambos compartilham as mesmas críticas ao governo Lula. Aliás, se você vê ex-integrantes do MBL que viraram bolsonaristas, eles não mudaram tanto assim a sua posição e sobre o governo Lula as críticas permaneceram as mesmas, tanto do Pavanato, quanto do Holliday, quanto do Rubinho Nunes. Todos eles faziam as mesmas críticas à esquerda quando eram do MBL que fazem agora quando são bolsonaristas. Então, aceitem este fato de que vocês são bem parecidos
no que tange a argumentos de oposição à esquerda. Dito isso, vamos seguir aqui. Acho que aí a gente pode começar a falar justamente de onde é o nosso ponto de divergência. Assim. O ponto de desencontro. Porque eu posso fazer uma provocação? Posso começar a fazer uma provocação? Por favor, Então vai. o negócio é pra vocês, velho. Eu vou falar uma visão que eu tenho do MBL e do papel do MBL também durante o governo Bolsonaro. Então, a gente viu o Bolsonaro enfrentar uma crise oriunda da pandemia. A gente viu a alcunha de fascista, de genocida ser replicada, né, por várias vezes aí pela turma da extrema esquerda. E por que eu estou escolhendo esse momento? Porque antes disso já eu estava achando estranha a postura de membros do MBL de meio que desembarcar totalmente do apoio, né? Que na eleição apoiou, né? Que nem o Dória. Na eleição apoiou. E eu votei no Arthur em 2018, né? E votei no Kim Kataguiri. No Arthur para estadual e no Kim Kataguiri para federal. Só para você ter uma ideia, tá? Olha Lá só, atrás, velho. Não, e é legal que eu tô admitindo isso. Mas eu falo isso publicamente já. Admite aí teu erro, então. Votou no Kim, no Arthur e no Bolsonaro, porque as pautas são parecidas. O que muda é que agora são dois grupos políticos distintos, com várias tretas no passado que se acumularam, e agora eles ficam batalhando pra caramba ao redor disso. Espero que a gente entenda melhor também esses motivos dessas batalhas entre bolsonaristas e MBL durante o debate. Mas até agora a gente percebe como eles vieram de uma raiz semelhante de combate à esquerda. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? O mediador imparcial. Admite, autoimolação. Mas interessante o cara admitir que votou. Ele foi honesto, foi sincero, ele podia esconder e só não falar isso, ele não precisava falar isso. Então, ponto pra ele. O cara me parece estar trabalhando com a verdade. A minha questão é nesse sentido, que eu olhando pra situação, eu ainda não tava na Jovem Pan, não tava na comunicação, eu já falei, opa, peraí, tem alguma coisa muito errada que não está certa, né? Tipo, a hora que eu olhei pra aquela foto do Kim Kataguiri com máscara, do lado da Samia Bonfim, do lado da turma do PSOL, eu falei, porra, eu não sei se o MBL é aquilo que eu achava que era, né? Eu achava que era um movimento construído com o intuito de trabalhar a pauta do liberalismo econômico e de outras questões relacionadas a livre mercado, livre concorrência, e eu adoro essa pauta. Eu sou entusiasta e eu era meio que social-democrata ou... eu votei. Eu gostava muito do Obama, eu tinha uma fascinação pelo Obama, eu era lá contagiado pelos discursos do Obama. Mas aí eu olhei, a minha transição pro pensamento conservador veio com Olavo de Carvalho, com Thomas Sowell, com Scruton, e eu entendo a importância do liberalismo econômico como uma fase também para a pessoa entender a dinâmica e a complexidade da guerra cultural que a gente vive hoje. E quando eu vi aquilo com o Kim Kataguiri, eu fiquei muito mal impressionado, né? E depois eu olhei e falei, cara, é muito estranha a mudança paradigmática do discurso de vocês. E daí eu queria te ouvir a respeito disso, porque eu acho interessante. É uma conversa que eu sempre quis ter e nunca tive. Sim. Sobre isso. Cara, em primeiro lugar, assim, sobre você, Marco, eu vi teus vídeos, dei uma pesquisada, tudo. Eu acho que você é realmente um true believer. Eu acho que você é um cara que, assim como nós, um cara que acredita na causa mesmo. Eu vou começar aqui já te falando, cara, que eu não acho que eu tô falando com um cara vendido. De verdade. Né? Eu acho que você tem muitos amigos vendidos. Rodrigo Constantino é um deles, a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho que você é o true believer. Tanto que a tua inicial já e pelo amor de Deus, cara, eu não quero soar agressivo aqui, nem escroto. Eu acho que a gente pode bater esse papo de forma aberta. A tua análise, ela tá calcada assim, então peraí, os liberais agora, eles estão contra os conservadores. Não é isso, cara. Isso é uma coisa até meio 2013, sabe? Os liberais, eu sou esse rótulo, então eu tenho que acreditar nisso, e os jargões e tal. Isso, inclusive, foi o que fez a Renata Barreto ir tão mal naquele debate com o Elia Jabor, né? Ficar se apegando a esses jargões. A questão é muito, muito diferente. Primeiro que é o seguinte, o MBL não surgiu e não se calcou no Bolsonaro, no bolsonarismo para 2018. Isso é muito importante dizer, tá? Em julho de 2018 eu fiz meu segundo debate com o Nando Moura. Na época ele apoiava o Bolsonaro e nós apoiamos um cara que eu tenho vergonha de dizer que eu apoiei hoje. Amoedo. Não, o Amoedo... essa é uma história interessante.
O Dória ganhou a prefeitura em 2016, primeiro turno. A gente apoiou ele, mas assim, nosso apoio foi... Não dá pra falar que a gente ajudou. A gente corroborou com uma onda que estava acontecendo em 2016. A gente não criou onda nenhuma, Dória. O Dória ganhou, começou muito bem na prefeitura, começou a fazer um monte de cagada. Já em 2017, o Bolsonaro surge como alternativa, atropelando todo mundo. Aí falamos, bom, Dória não dá. Vamos falar com o Moedo. Cara, conversamos com o Moedo. Em poucas horas de conversa, a gente viu, puta, não é o cara. É um cara gente boa, pô, legal, tal, tamo junto aí, mas não é você, mano. Não é você. A gente apoiou, bicho, o Flávio Rocha, mano. Que eu tenho história dele, inclusive, com o Rodrigo Constantino aqui, que a gente vai falar. Quem é o Flávio Rocha? Pra você que não sabe, é o dono da Riachuelo. Hoje em dia é um empresário, podemos dizer, ativista. Talvez podemos chamá-lo assim. Mas fica aí a informação. Flávio Rocha é o dono da Riachuelo. A gente apoiou o Flávio Rocha. Então, em julho de 2018, cara, que o discurso fácil era estou com o mito, estou com a direita, estou tarará, a gente já tava remando, não, a gente quer um caminho próprio. Beleza, primeiro turno. A gente quer o Flávio Rocha. Inclusive, teve uma entrevista do Kim, bastante emblemática, pro Rica Perrone. E o Rica Perrone fala assim, cara, se tiver no segundo turno Alckmin e Bolsonaro, né? Que ele falou, cara, isso nunca vai acontecer, mas assim, puta, eu acho que eu voto no Alckmin. E a gente até falou, cara, como é que você me fala um negócio desse que é uma semana da eleição e não sei o que, beleza. Então a gente não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. No segundo... Opinião esquisita, né, Kim Kataguiri? Porra, Alckmin. Mas assim, eu queria que o Alckmin fosse presidente, dado o atual cenário, porque isso significaria que o Lula sofreu um impeachment. Segundo turno, o Jerônimo Gergen chamou a gente, isso tem um vídeo bastante emblemático, falou, cara, vamos lá na casa do Bolsonaro, porque ele tá lá com o Marcel Van Hatten, tá todo mundo tal, vamos lá apoiar a galera. Aliás, o Marcel Van Hatten vai também, vamos lá, porque, cara, a bola quicou no pé dele. Beleza, a gente foi lá, foi aquela famosa foto que nós estamos na casa do Bolsonaro, aquilo foi no segundo turno. Então, pro segundo turno, realmente a gente apoiou, porque, não porque a gente acreditou de verdade, puta, que ele ia mudar tudo, não, mas basicamente porque era o PT ou ele. Pô, vamos dar um crédito pro cara, né? Ele chamou o Sérgio Moro pra ser ministro da Justiça, ele chamou o Paulo Guedes pra ser ministro da Economia. Pô, o Bolsonaro começou muito bem, cara. Ele juntou o Dream Team ali. Liberais estarão representados no Ministério da Economia. Combate à corrupção representado no Ministério da Justiça. Caramba, eram os Vingadores ali se alinhando. Todo mundo ficou empolgado. Tanto que eles embarcaram. Eu vou procurar essa foto. Foto do Bolsonaro junto com o MBL em 2018. Olha lá, todos amigões. No maior clima de vamos tirar a esquerda desse país. Vamos macetar o PT. Negão do Bolsonaro, somos todos raros. Olha lá. Kim Kataguiri abraçando o Bolsonaro. Esse tempo já existiu. Tem mais imagens aqui. O Bolsonaro tava magro, hein? Novo. Olha isso. Pô, ganhou uns quilinhos aí, né? Cara, ia ser legal se o Renato Cariani fizesse um projetinho com o Bolsonaro. Imagina o tanto de visualização e aí botava o shape. Cara, tem que botar o shape. A direita, hoje em dia, não é só valores conservadores. Isso é muito importante. Valores conservadores, livre mercado, mas você não pode esquecer do shape. Quer ser de direita, você tem que tá com o shape em dia. Que isso, cara? Não existe herói sem shape. Ó, outra foto interessante aqui, impeachment da Dilma. Bolsonaro e Kim Kataguiri aqui fazendo a pressão para Eduardo Cunha protocolar. Lendária, essa foto aqui é lendária. Mas vamos lá, chega de conversinha, vamos voltar pro debate. Ele chamou o Mourão para ser vice dele. Pô, esse cara não tem como dar errado, esse cara tá indo tudo bem. Um Mourão como um bom vice, vamos lá, né? O time era bom, mas, putz, Mourão de vice não foi uma boa escolha. Essa eu critico. Pô, Bolsonaro, Mourão? Que isso, cara? Com certeza foi pra fazer moral com os militares, né? Mas tinha gente melhor pra colocar no lugar, né? Vamos combinar. Se bem que assim, você coloca um general de vice, aí a esquerda nunca vai fazer um impeachment pra cima de você. Porque aí quem assume é um general, então, né? Foi estratégico. E a verdade é que esse cara traiu todos nós, cara. Ele traiu todos nós. Então não é uma questão assim, eu sou liberal, logo conservador. Não é uma questão assim. É uma questão que assim, o Bolsonaro traiu a gente. Não, mas a minha pergunta ela não tá atrelada a nenhum fato histórico. É pura curiosidade mesmo de autodefinição, né? Eu brinco Sim. muito, eu falo, eu sou conservador, né? Eu me considero um conservador, mas eu também acho que as alcunhas, os conceitos, eles têm problemas. Eles são bons porque são didáticos, né? Sim. Eles servem para pelo menos você entender o mapa das coisas. É que eu acho que isso é tão... Mas é nesse ponto que eu queria entrar, porque no mapa das coisas, quando o MBL desembarcou e quando o MBL... Mas quando o MBL desembarcou? Cara, tem tanta coisa, porque a gente pode considerar, não desembarcar do Bolsonaro, tá?
Desembarcar da minha confiança. Quando a gente resolve... Não, tá. Cara, porra, mas... Desembarcar. Não, mas vamos falar assim, ó. Vamos lá, Marco. Quando eu parei de acreditar no negócio. Aí você quando vê, o fala, MBL pô... falou assim, nós vamos bater de frente com o Bolsonaro, você sabe? A data exata, não. Maio de 2019. Eu não lembro. Foi bem no começo. E vou te dizer uma coisa. Em maio de 2019, não tinha ninguém no que se chama de direita batendo Bolsonaro. Nós somos os primeiros. A gente apanha de todo mundo. Inclusive do amigo dele aqui, ó, o Marcelo Brigadeiro, que hoje é meu amigo. Do Nando Moura. Mas agora fodeu. Agora é 18 vídeos. Não, relaxa. Fudeu, vambora, vai continuar. Já levei o mediador pro lado do outro. Fudeu. Mas eu ia perguntar, assim, o que isso tem de fato a ver com... Qual que é o mérito de ser o primeiro a bater? Porque, principalmente no começo de um governo, tá tudo sendo construído, né? A gente está construindo. Mas, de novo, eu acho, e talvez a premissa maior do nosso debate aqui não seja fazer... Eu não acho que aqui é uma questão de ataque e defesa do governo Bolsonaro. Eu acho que é um pouco, o estado de coisas do Brasil. Eu sei, mas é que isso está encapsulado pelo estado de coisas atual que a gente vive no Brasil, né? Que é a ditadura do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes ser um bandido, um criminoso, corrupto. Os caras, eles estão... Eu concordo aqui com o Marco Antônio Costa. O MBL se meteu numa situação de criticar o Bolsonaro em um momento que o inimigo maior era o PT. Eu acredito que muita gente pense assim também. Cara, vocês vão bater no Bolsonaro em uma eleição com Lula do outro lado? Porra, cara, é difícil defender isso aqui. Não, mas a gente não gosta do Bolsonaro por causa disso, por causa daquilo. Não, beleza, mas vocês sabem que o Lula é pior. Todo mundo sabe que o Lula é pior. Então por quê? Eu não entendo isso. Então eu acho que faz sentido o que o Marco Antônio falou. Não é sobre defender ou não defender o Bolsonaro apenas. É sobre entender o atual contexto onde só havia o Bolsonaro ali. Era ele que tava com 49 e o Lula com 51. Sabe, não era eu. Não era o Superman. Não era o Batman. Era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que tava lá. E o Lula. Enfim, isso é só o meu pensamento. Vamos ver como que eles vão desenvolver isso aqui. E aí, você tá afim de ganhar uma grana? Faz anos que eu larguei minha faculdade pública pra viver da internet. Trabalhar em casa ganhando em dólar. Essa é a minha vida no momento e pode ser a de alguns de vocês também. Não tô falando pra ninguém largar a faculdade. É importante, inclusive eu me arrependo de ter saído. O diploma te dá uma certa autoridade. Mas de uma coisa eu não me arrependo, que foi ter aprendido a ganhar grana na internet. Isso mudou minha vida. Mesmo antes de ser youtuber, eu já fiz várias outras coisas sem precisar aparecer. Começou como uma renda extra porque o estágio pagava muito pouco, mas em alguns meses se tornou minha renda principal e eu vivo disso até hoje. Então quem aí tiver a fim de aproveitar o mercado mais quente no momento, que é a internet, e fazer uma grana em dólar sem precisar sair de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do WhatsApp para você solicitar um treinamento gratuito para ganhar em dólar e ver se faz sentido para você. É triste a situação da nossa moeda, mas abre oportunidades. Esse é o Hack para Viver no Brasil, um país com a moeda desvalorizada. Quem ganha em dólar sai 5 vezes na frente. A cada 500 conto que você faz lá fora, vira 2.500 aqui. E a cada 2.500 que você faz lá fora, vira 12.500 aqui. O Brasil é meio ridículo nessa questão. Mas enfim, quem tiver a fim de descobrir como, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora voltar pro vídeo. Estão numa estrutura... Isso está de acordo também com isso? Mas a gente já vai chegar lá, que eu quero trabalhar. Eu acho que esse é o ponto principal da gente conversar. Boa. Porque, assim, sinceramente, a gente pode fazer a historiografia inteira, dissecar inteiro o governo Bolsonaro. Mas, porra, a gente tá numa ditadura, cara. E, assim, as pessoas estão... sendo presas, aí eu vejo, por exemplo, o Renan chamando todo mundo de idiota, e assim, um puta clima estranho de eu não ver o MBL apoiando manifestações pelo impeachment do Alexandre de Moraes, e porra, o sangue vai fervendo, porque eu vou vendo um negócio desse e eu falo, pô, os caras estão querendo apoiar bandeiras legítimas, ok, mas vocês vão ficar no discurso do liberalismo econômico ou vocês vão entrar na campanha pela conscientização que existem ministros corruptos e bandidos e criminosos no Supremo e a gente precisa se unir para fazer um bloco de crise para enfrentar isso. Nossa, mais um que vai ser preso, hein? Pô, o cara encheu a boca e falou bandidos, criminosos, mafiosos no Supremo. Mas cuidado aí com as palavras, Marco Antônio. Às vezes é bom a gente falar nas entrelinhas, pro povo entender,
mas pra não dar pra colocar num processinho que derrube seu canal. Tem que usar novilíngua pra fugir da censura e da perseguição. Então, inclusive, eu acho que muitas figuras da direita simplesmente não entendem isso, né? Tipo, só tocam foda-se. Tipo, Daniel Silveira. Ah, eu vou xingar todo mundo. Putz, fui preso. Pô, cara, você não deveria ter sido preso pelo que você falou, mas precisava? E agora, e tua família, bonitão? Foda. Vamos por partes. Primeiro você falou uma coisa que é bastante interessante. Qual é o mérito de você ser o primeiro a bater? Isso, na verdade, ele vai de encontro, né? Não ao encontro, ele vai de encontro. Ô, Cíntia Chagas, tô estudada. Vai de encontro com o que você falou, inclusive nesse podcast, de que o MBL é um movimento de like fácil. Quando a gente bateu de frente com o Bolsonaro em maio de 2019, irmão, foi foda, bicho. Nós perdemos uma parte do nosso público, nós sangramos de verdade. Eu perdi 100 mil inscritos em um dia. O MBL perdeu 400 mil inscritos em, sei lá, em um mês. Tinha live da tua turma, inclusive, né? Fazendo aqui, olha lá o MBL, gente, perdendo inscrito, vamos continuar. E a gente se reuniu e falou o seguinte, nós temos duas opções. Ou a gente paga o pedágio, que é o que o Pavanato e o Holiday escolheram pagar depois, né? E eu nem quero falar deles, eu acho que dá pra focar mais num debate construtivo aqui. Eu só vou sublinhar uma coisa. Eu adoro o Constantino, é meu amigo, adoro o Pavanato e adoro o Holiday, são todos amigos. Sim, eu não quero te colocar como advogado dos caras, mas é bom eu pontuar pra você entender que a gente teve também a opção de fazer essa escolha medíocre, essa escolha de cortar as nossas bolas e falar, desculpa aí, Bolsonaro, sou só um filho preto que saiu de casa e agora você me aceitou de volta. Quê? Como assim? Cortar as bolas e falar que é um filho preto? Não entendi isso aí. Né? Parece que o Bolsonaro, ou chamar o Bolsonaro de Rambo, como o Coppola, também teu amigo, ou então falar que ele é uma virgem dos lábios intocados. Ah, entendi. Realmente, tem uns caras que ficam se humilhando pro Bolsonaro de uma forma ridícula, né? Cortando as bolas, realmente. Cara, assim, apoia o cara, beleza, faz teu apoio político, defende as articulações do governo, mas não se esqueça, é um político, não é Jesus Cristo, entendeu? E mesmo assim, também seria estranho você ficar falando Jesus Cristo é o Rambo. Sei lá, cara, só seja uma pessoa normal, pô. Faz um argumento político sem ficar pagando pau pra caramba pro cara que você tá defendendo, né? Pô, qual é? Você quer defender ele politicamente ou você quer namorar com ele? Como teu amigo Adrilles também. Mas a gente não optou por isso. A gente falou o seguinte, nós vamos dobrar a aposta e nós vamos bater no Bolsonaro ainda mais, porque esse cara é um traidor. E dali pra frente, as traições começaram a ficar cada vez mais evidentes. E uma das coisas que eu acho que, pra gente não ficar no ataque, Marco, eu acho que uma coisa que você fala, que eu entendi, eu vi bastante teus vídeos, e a tua tese, cara, é uma tese que eu concordo com ela em partes, que é o que você tá falando. Existe um ministro supremo que é bandido, existe um ministro supremo que é... Cara, esse cara, ele tá completamente deslumbrado com o poder, e ele tá prendendo velhinha de 87 anos pra ficar 17 anos na cadeia. Pra morrer na cadeia. Exatamente, né? Velhinha essa que o Bolsonaro chamou de baderneiro. Mas isso aí ninguém fala, né? Agora o lance é o seguinte, cara. Pra que você tá me chamando pra ir numa manifestação? Com o cara aqui, vamos lá, que melou a lava-toga? A gente pode falar disso, tem uma caixinha aqui só... Assim, as velhinhas do 8 de janeiro eram sim baderneiras. Mas elas obviamente não merecem ficar 17 anos na cadeia, né? Por um vandalismo. E o Bolsonaro também podia ter desmobilizado aquela galera, já que ele não ia fazer nada. Sabe, pra quê, cara? Gravasse um vídeo assim, ó, galera, volta pra casa. Não fez isso. Isso ocasionou grandes problemas futuros. Então, assim, aquela manifestação deveria ter sido desmobilizada pelo Bolsonaro. Porém, eu também acho que houve uma certa trama do sistema para deixar aquelas pessoas entrarem lá e utilizar isso como narrativa para atacar a direita. Então, as câmeras do 8 de janeiro terem sumido, as tropas ficarem lá paradas no estacionamento do Ministério da Justiça enquanto o Flávio Dino estava lá dentro fazendo sei lá o quê. Então foi muito estranha aquela articulação, até o próprio André Mendonça questionou o Alexandre de Moraes sobre isso, na verdade ele falou sobre isso no Supremo, e o Alexandre de Moraes perdeu a linha, então nos dá a entender que tem coisa aí. Dito isso, segue o debate. Só pra falar de lava-toga, com o cara que falou que, olha, decisão monocrática, vou vetar o fim da decisão monocrática, com um cara que foi na Paulista em 7 de setembro. Erro interessante aqui do Bolsonaro sendo apontado, que eu acho que todo bolsonarista vai concordar também. Vetar o fim das decisões monocráticas foi um erro político grotesco. Isso é um negócio que não se negocia. A maior parte das decisões do STF são monocráticas, quando um juiz determina sem consultar o colegiado. Ou seja, a gente tem ministros superpoderosos graças a esse artifício chamado decisão monocrática, que o Bolsonaro teve a oportunidade de vetar. Quer dizer, teve a oportunidade de sancionar e acabar com isso, mas ele vetou porque ele negociou alguma coisa, que até hoje eu não sei o que é.
Espero que eles falem sobre isso mais pra frente no debate, porque é um tema interessante. E com certeza o Bolsonaro deve ter se arrependido de vetar isso aí, porque a maior parte das decisões que o Xandão tomou contra ele foram monocráticas. E depois disso... Setembro de 2021, e essa data é bastante emblemática pra mim. Você acha que nessa época você não se posicionava publicamente? Não. Você é 22, né? 22. Janeiro de 22, por aí, é É isso? isso aí, que eu entrei na Jovem Pan em janeiro, Então eu vou te falar uma coisa, Marco. Em 7 de setembro de 2021, eu vi o Bolsonaro, aquele vagabundo, na Paulista, gritando: Alexandre Moraes, este presidente não vai mais acatar suas decisões, pede pra sair, beleza, nessa... Esse dia foi maneiro, falou certo. E era o dia dele ter peitado de verdade o Alexandre de Moraes. Olha aqui, o povo está comigo. Não cumprirei mais as ordens autoritárias do Supremo Tribunal Federal que estão indo contra a Constituição brasileira. Era isso que o Bolsonaro deveria ter feito naquele dia do 7 de setembro. A mesma manifestação tinha um cartaz do Roberto Jefferson, tá? Roberto Jefferson, mensaleiro, e o Queiroz batendo continência, as pessoas tirando foto, irmão. Aí no dia seguinte, o Bolsonaro escreve uma carta pro Alexandre de Moraes, chamando ele de jurista e de professor. Eu falei, irmão, peraí, velho. Quem que é esse cara aqui? Esse cara tá dando sinais... Aí peidou. Bolsonaro peidou nessa hora. Vou falar o quê? É cartinha pro Moraes, senhor jurista e professor? Moraes é um ditador. Foi isso que o Bolsonaro falou na última manifestação, inclusive. Então, assim, ele articulou alguma coisa nesse dia. Por que ele fez isso aí? O Moraes ameaçou ele? Então ameaçasse de volta. Você é o presidente da República. Ele é um ministro do STF. Vamos medir as forças aqui. Talvez ele tivesse visto assim, ó. Se eu medir a força com o juiz do STF no atual cenário brasileiro, talvez eu perca essa queda de braço. Então vou ter que fechar aqui o Moraes. Daí fechou pro Moraes. Talvez tenha sido... esse é o pensamento dele, né? Racionalmente ele falou, putz, vou ter que ceder pro Moraes. Mas, pô, cara, que merda. Contraditórios desde do início do governo. E os maluquinhos lá levantando placa 142, em nenhum momento ele chegou lá e falou pros caras, meu, peraí, esquece isso aí. Não tem artigo 142 porra nenhuma. Né? Inclusive você é um jurista, se eu for discutir isso com você, eu tô ferrado, né? Porque você manja muito mais disso do que eu. Mas... em nenhum momento houve o desincentivo de tudo aquilo que o Alexandre de Moraes hoje se apoiou pra falar, a democracia é com o pai. Então, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e os bolsonaristas, eles entregam cada dia mais presentes para Alexandre de Moraes continuar, né, abusando do poder, bicho. E a gente vai derrotar o Alexandre de Moraes como? Apoiando o Bolsonaro e o bolsonarismo? O cara que nos traiu em 7 de setembro de 2021? O cara que nos traiu com tudo isso? Então não dá, meu. Eu acho interessante o que o Arthur falou pelo seguinte... Quando eu ouvi você falar, eu tava pensando, e eu falei, pô, mas não é pelo Bolsonaro. Eu tava pensando o tempo todo. Marcou. É pela causa. Não, pera. Não, juro. Marcou, e eu faço pela causa. É verdade. É verdade. Ele tá certo, é pela causa. Deixa eu só explicar uma coisa. Você faz pela causa. Eu realmente acredito. Você acha que as pessoas que estavam na Paulista estavam pela causa? Todos que estavam ao meu lado, sim. Ao seu lado? Pelo lado, Marcou. A manifestação... Só pra explicar, ó. Só pra explicar uma coisa que eu acho legal. Eu acho legal isso. Existe um mal maior, Arthur. Existe um mal maior. Existe um problema que a gente está enfrentando aqui, que vai dos globalistas ao Alexandre de Moraes, ao Supremo e a uma esquerda que entrou em todas as camadas da burocracia estatal e do poder no Brasil. Concordo com você, eles cara. mandam. Então, na academia, no terceiro setor, tudo isso, cara. Esse mapa, ele é cabuloso e ele é macabro, ele é bizarro. E assim, o MBL tem uma estrutura, o MBL funciona, o MBL tem os assinantes, os apoiadores e tal. E eu acho que vocês estão desperdiçando energia vital com uma espécie de Bolsonaro Derangement Syndrome, né? É a síndrome de aversão ao Bolsonaro. E isso tá tirando a capacidade e a habilidade mobilizatória e de furar bolhas que vocês teriam pra gente olhar e falar, cara, vamos lá, vamos deixar em pausa todos esses problemas que eu tenho, né? Porque o fato de você, na ditadura, a gente levando o tiro do Supremo, levando o tiro da PGR na cara, levando o tiro de delegado do diretor-geral da Polícia Federal na cara, levando o tiro de toda essa burocracia bizarra, TCU, todos os lados. Os ministros estão julgando tudo agora. Estão falando como que vai ser o regime de emenda parlamentar. Congresso acabou, tá fechado o Congresso. O Executivo tá dando risada da dona Iraci presa, né? O Lula e os ministros dele, que é um bando de psicopata também. E daí eu olho pra isso e falo, caralho, quem está do nosso lado?
E eu vejo... Ué, quem tá tem. do lado de vocês? Vamos lá, Roberto Marcel Van Jefferson, Hatten. Queiroz, quem mais? Vamos Como lá. assim? Eu não tô falando Valdemar de- da Costa Neto, Eu não tô Silas falando... Malafaia. Eles não foram em nenhuma manifestação. O Silas Opa. foi... O Silas foi em outras, né? Ele não foi nas Ah, na manifestações sua. que eu chamei, é. Tá bom. Mas... Essa é outra treta interna que aconteceu ali na direita, né? Marco Antônio pegou um caminhão, Silas pegou outro. Ah, quem que faz a manifestação, quem que não faz? Aí fica nessa, né? Marco, Mas você entende que, assim, a gente não tá... Eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de causas. E é uma existe causa que, isso, não se a existe gente não isso. lutar por ela, o Brasil, Não existe isso. o Não Brasil existe vai entrar isso. numa pior. Não existe luta pela causa. Você mesmo acabou dizendo aqui que Mas o quem MBL não nasceu pra isso? Não. Você mesmo acabou... Você, no começo É uma do luta debate, por pessoas. você falou o seguinte, olha, eu sou muito admirador do Olavo de Carvalho, não sei o que lá. O Olavo de Carvalho falou, não existe mais direita, existe Jair Messias Bolsonaro. Então, o teu mentor da direita... Calma aí. Essa frase do Olavo de Carvalho, ela pode ser analisada de várias formas também. Tem duas formas que você pode analisar real. A primeira é essa que você fez. A segunda é, se a gente quer construir uma direita que não dependa de um líder político, Entendi. a gente tem que começar a Apoiando pensar nisso. o Bolsonaro. Oi? Não. Ah. O fato, uma coisa não exclui a outra. Não, essa eu quero ouvir. Eu posso olhar para uma situação e falar, cara, existe? Quantos think tanks existem? Me fala. Quantos think tanks Não, mas existem? Marco... Eu acho que o Olavo de Carvalho quis dizer, não que não exista direita, mas que naquele momento ele percebia como uma visão preferível que a direita apoiasse o Bolsonaro. Acho que foi isso, né? O Olavo não é burro. Por mais que as pessoas não gostem disso, elas precisam se unir. Por mais que elas tenham grandes diferenças políticas e pessoais e disputas de protagonismo, a união tem que acontecer em determinados momentos para combater o outro lado que pensa de uma forma muito mais diferente do que vocês. Então assim, a esquerda tem o PSOL, que defende umas pautas mais progressistas, tem o PT, que é a velha guarda, defende um trabalhismo, um socialismo bolivariano antigo, aqui à la soviética. Tem valores diferentes. Muita gente dentro do PT acredita que as pautas mais importantes são as trabalhistas. Dentro do PSOL, acredita que é gênero, sexualidade, pronome, esse tipo de coisa. É só um exemplo. Mas mesmo divergentes e brigando muito internamente, a esquerda se une porque eles são mais parecidos entre eles do que com a direita. E aí eles vêm juntos pra cima da gente. A direita possui, por exemplo, o Novo, que é um pouco mais liberal, empresarial. Bolsonaro, que é um pouco mais militarista, conservador, dentre outros movimentos. Eles têm divergências, mas existem momentos que eles precisam sempre se unir para bater na esquerda. Então, na minha visão, isso é um movimento difícil de se fazer, porque há disputa por protagonismo para ver quem vai ser o maior dentro da direita, quem vai ser o maior dentro da esquerda. Só que para vencer, você também tem que entender qual é o momento de disputar protagonismo e qual é o momento de se unir para evitar a esquerda. Mas enfim, apesar de eu falar isso idealisticamente, eu não acho que vai haver qualquer reconciliação ou união entre bolsonarismo e MBL, nunca. São projetos bem diferentes que já estão com vários problemas pessoais no cartório. Mas, quando eles acabam se unindo em alguns momentos, e você vê Nicolas Ferreira e Kim Kataguiri debatendo com ministros do Lula, sempre sai coisa boa. Então essas uniões vão acontecendo na hora que a esquerda levanta algo e diferentes frentes da direita vão lá e se unem. A única coisa que não vai acontecer é uma união em torno de uma candidatura. Isso não vai acontecer nunca mais. O bolsonarismo vai lançar alguém, o MBL vai lançar outra pessoa e vão ficar se batendo ali por protagonismo dentro do campo político da direita. Essa é a realidade, esse é o futuro. Na verdade, eu discordo disso aqui que eu falei. Se for alguém como, por exemplo, Tarcísio de Freitas no segundo turno contra o Lula, eu acredito que o MBL e o Bolsonaro apoiariam a mesma pessoa e o mesmo governo. E fala, vamos lá. A gente tem intercâmbio com os Estados Unidos de inteligência, de think tanks? A gente tem planejamento estratégico no terceiro setor? A gente tem empresários alinhados a investir dinheiro de verdade em pessoas com talento na direita e na comunicação, e até, às vezes, lideranças que não têm absolutamente nada a ver com política, mas que promovem transformação cultural? Não tem. Imagina. Então, mas mais do que isso, vamos lá. Onde está a direita no Brasil? Eu vou te dizer onde está a direita no Brasil. A direita no Brasil está, sabe o quê? Se vendendo para os empresários que fizeram jantar pro Constantino para passar pano para governo, para, por exemplo, o Salim Matar. Essa com Consta que você tem? Não é só com Consta, cara. Ele é um dos caras que vendeu. O lance é o seguinte, velho. A gente não vai construir direita com gente que se vende. Você já falou isso várias vezes.
vezes. E eu tô estranhando um pouco a sua postura, Marco, porque você tá partindo do princípio que é o seguinte, o MBL deveria ajudar vocês a encher a rua contra o Alexandre Moraes. Eu não tô pedindo ajuda pra nada. Eu só tô falando que eu esperava uma postura diferente de bandeira. Se Entendi. você tem um... Vai, que o nome Movimento Brasil Marco, Livre, calma. eu imagino que vocês tenham bandeiras. E eu não tô... e vocês estão muito focados em uma pessoa e não nas bandeiras. Não, Marco, não é uma pessoa. O problema é tudo aquilo que ela representa. Pessoas como você, que são true believers, eu realmente acredito que você não seja um cara vendido. Você se deixa seduzir por um discurso, que esse sim é um discurso mais fácil, apesar do que você falou da gente aqui. E eu tô estranhando um pouco a sua postura, porque como eu te falei, você aqui, quando você veio, você foi no Redcast, dia 5/9, você falou o seguinte do MBL. O MBL foi relevante lá no começo, hoje o MBL se tornou uma força totalmente irrelevante. A única figura de destaque no MBL é o Kim Kataguiri, minha mãe falei, completamente inexpressivo, totalmente inexpressivo. Então eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Perdeu relevância, mas isso é verdade. Marco, Não, isso aí é loucura, cara. O MBL não é uma força política irrelevante no Brasil. Claro, eles não têm dezenas de deputados, são poucos porta-vozes. Mas assim, estruturalmente, eles têm uma organização impressionante. Porque os caras produzem revista, clube, academia de líderes, uma estrutura de redes organizada que faz com que viralizem os temas certos na hora certa que eles precisam. E eles são bem úteis no combate à esquerda, cara. Bem úteis. Então, teve vários momentos aí que a esquerda tentou fazer algumas coisas bizarras e o MBL se articulou para impedir. Mesmo não tendo vários deputados, com a organização em redes, eles conseguiram rivalizar. Por exemplo, o PL 2630. Eles faziam um mutirão ligando para todos os deputados, tentando virar voto, fazendo a galera pressionar nas redes sociais. E essas coisas importam. Por exemplo, no impeachment da Dilma, eles fizeram o comitê do impeachment e ficavam enchendo o saco de todos os deputados possíveis para derrubar o PT. E aí foram andando de São Paulo até Brasília com uma bandeira para passar a mensagem do impeachment para a população brasileira. Claro, isso foi no passado. Mas assim, o esquema de pressionar a esquerda por outros meios que não são necessariamente os políticos, por eles não terem um grande número de deputados, se demonstraram eficientes ao longo da história e continuam se demonstrando. Ou você chega pra gente e fala assim, cara, eu preciso da ajuda de vocês, ou de vocês estarem comigo na trincheira pra levar a gente pra rua contra o Alexandre de Moraes, ou a gente é inexpressivo. Os dois não dá. Esse é o primeiro... Então, agora eu entendo. Eu estou falando com o Marco, que acha que o MBL é uma importante força e que a gente pode realmente mudar Poderia ser. Poderia ser, mas a gente não Poderia vai. ser. Tudo bem. Porque eu acho o seguinte, vocês perderam absolutamente muita relevância quando vocês compraram uma briga pessoal com o Bolsonaro. Não é pessoal. Não é. Para algumas pessoas é pessoal, mas acima disso, Marco, é o que eu tô te falando, cara. A gente vê pessoas da direita, você acabou de tentar fazer isso agora. Então, eu enxergo esse um dos maiores pesos de toda essa briga Bolsonaro e MBL. É muito pessoal. E não tem nenhum problema ser pessoal, acontece. Mas assim, tipo, as figuras políticas brigaram entre si, e aí mesmo tendo bandeiras parecidas, agora meio que fica cada um de um lado. Claro, as atitudes de um e de outro no passado também influenciam isso, né? O MBL pediu impeachment do Bolsonaro, ou o Bolsonaro fez alguma coisa que o MBL considerou uma estratégia errada, como a indicação de alguém pro STF, pro PGR, etc. Então, assim, as ações também dividem, mas mais do que as ações também são os combates pessoais que aconteceram pelo caminho. É isso que eu acredito, é isso que eu percebo, assim, olhando de fora. Fazendo xadrez 4D pra passar pano pra frases, e frases que têm consequências que são inexplicáveis. Eu acabei de falar pra você, o Olavo de Carvalho... Eu fiz xadrez 4D Sim, agora? cara, o Olavo de Carvalho falou, não existe direita. Existe Jair Messias Bolsonaro. Você vem falar de think tank, porque os Estados Unidos... Porque não. O Olavo de Carvalho falou o seguinte, irmãos, esqueçam tudo que eu escrevi. É que, vamos não lá. tem direita, tem Jair Messias Bolsonaro. Essa, ó, posso falar, é um problema, porque é o seguinte, simplificar uma coisa que veio de um tweet do Olavo de Carvalho... Não é tweet. Não é tweet, não é um tweet, não é um tweet. Não é um tweet. Marco, é um vídeo onde ele tem, se não me engano, 16 ou 17 minutos, onde ele vai explicando tudo isso, e a frase que você pesca... Sim. Que resume tudo aquilo. É tipo assim, Voltaire, discordo tudo que você fala, mas vou defender... Ele nunca falou aquilo. Mas os estudiosos dele resumem a obra dele nessa frase. O que eu posso dizer é, neste momento... Você tá resumindo eu o Olavo posso de Carvalho resumir, como eu falei, neste momento, eu posso resumir o que esse vídeo do Olavo de Carvalho tá fazendo e que toda a turma tava fazendo nisso. Não existe mais direita. Existe Jair Messias Bolsonaro. Mas ele não falou isso, então? Ele falou isso. Agora eu fiquei confuso. Outra coisa, não dá, isso é factual, Marco, não dá pra você me dizer que aquelas pessoas que estavam na rua, na sua manifestação, e no 7 de setembro de 2022, que foi um fiasco, estavam lá não por causa do Bolsonaro, estavam lá por causa de uma causa, o que é mentira.
como eu tô te dizendo, cara, as manifestações... Não, o 7 de setembro de 2022 foi maneiro. Cara, toda a imprensa esquerdista fazendo a cobertura, assim, tipo, putz, cara, olha o tamanho do apoio da direita na rua, a gente tá ferrado nas próximas eleições. Aquilo lá foi impagável, foi maravilhoso. E deu uma força vital aos movimentos de direita pelo Brasil. Então, cara, às vezes eu vejo as figuras do MBL também descredibilizando completamente tudo que acontece vindo do bolsonarismo. Como tipo, tudo é inútil, tudo é nada. Caramba, cara. Assim, não é assim também. Não é assim também. Beleza, podemos ter críticas às manifestações, que elas poderiam ter pautas mais claras, que tivessem um andamento legislativo, sabe? Você tem uma pauta que você pressiona os parlamentares para que isso aconteça, é uma pauta às vezes um pouco mais possível do que impeachment do Moraes, mas sabe, um degrauzinho, que a gente vai de degrauzinho em degrauzinho, esquentando o povo, passando uma coisa no Congresso, resolvendo um problema, até que chega lá em cima a gente derruba o Lula em algum momento, com mega manifestações. Então, eu acho que poderia ter essa escadinha. Às vezes o bolsonarismo é muito ganancioso, tipo, vamos derrubar o Moraes amanhã. Aí, tipo, cara, o Moraes não vai cair amanhã. Daí a gente usa toda essa força política e de manifestação pra defender uma pauta que não vai acontecer tão rápido. Então, às vezes, também falta um pouco de estratégia nessa questão da manifestação por parte do Bolsonaro, mas eu ainda achei que as manifestações tiveram um saldo positivo. Porém, poderia ter sido melhor. Acho que ficou claro, né? Bom, a gente já viu 25 minutos do debate, eu continuo em outro vídeo, e agora vamos dar uma olhadinha nos comentários. Eu já deixei meu like, porque eu sou a favor do debate, achei isso muito interessante. E vamos lá. Ansioso pela parte 2, onde o Superman assinará a ficha da missão. Beleza. Esse debate foi uma luta de boxe entre Popó no auge versus Whindersson Nunes depois de comer feijoada. Resumo, o Marco está disposto a ignorar erros graves morais e de caráter, o MBL não. Cara, política é sobre isso. E o MBL sabe disso também. Você tem que ignorar em alguns momentos erros graves. Isso é uma merda mesmo. Fazer o quê? Porque é política, cara. Política. O seu lado vai errar bastante também e você não vai se juntar à esquerda pra bater no seu próprio lado, senão a esquerda vai te ferrar bem mais do que você se ferraria primeiramente. E isso é triste, cara, eu percebi em algum momento. Não dá pra você ser intransigente na política. Eu defendo só isso aqui estritamente pá, aqui na teoria, pá, certinho, essa figura aqui, purismo. Não existe purismo, cara. Existe pragmatismo. Pragmatismo na minha visão. Você precisa agir da melhor forma possível dentro da realidade e dos meios que você tem. Se você for puristinha completamente, você vai aqui, ó, não vai funcionar no mundo real. Então você tem que fazer um joga e joga. Política é a arte do joga e joga. Faz o melhor com o que você tem, para entregar o melhor resultado para as pessoas. Do contrário, você é engolido e as causas que você defende não irão andar. Essa é a verdade. Mas enfim, esse debate foi maneiro até agora, gostei aqui desse começo, e se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu volto reagindo a outra parte do debate, algum corte específico, alguma coisa assim, porque mais de 2 horas aqui também, né, e comigo falando ia dar mais de 4 horas. Enfim, até a próxima, tamo junto, falou!